Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bater um papinho com os meus amigos, com os meus seguidores, meus clientes. Olá, olá, como é que vai? Como é que vão? Como é que vocês estão? Tranquilo, gente? Demorei aí para fazer uma livezinha, mas aqui estou eu. Coloquei no tópico depressão, superação, quarentena, né? Vamos bater um papinho aqui, queria falar um pouco. Ultimamente os colegas vêm me pedindo, falando, né, por que eu não tenho feito mais as lives e tal, é a correria, e eu estou ficando na zona rural também, e a internet não é muito boa. É bem pouquinho a internet, aqui na rua, graças a Deus, a internet é bem melhor, né? Então dá pra gente fazer uma transmissão legal para não ficar travando, caindo o tempo todo. Então eu aproveitar esse momento e dividir, né, as minhas experiências, as últimas experiências com vocês. Muitos colegas têm perguntado, o pessoal que me acompanha, as pessoas que eu acompanho também, né, que passa por problemas, né, e devido a essa situação que a gente vem passando já há alguns meses, isso acaba potencializando e muita gente sofrendo aí. Então, toda informação ela é bem-vinda, né, para poder ajudar as pessoas. Esse problema da saúde mental é algo que deve se atentar daqui para frente, né, para a gente se cuidarmos uns dos outros. E eu me sinto quase que no dever, né, já que eu passo por isso há muitos anos e tenho sido bem assistido, tenho sido bem cuidado por parte da minha família, dos meus amigos e também das pessoas em geral, né, que me cercam, né, do ambiente de trabalho. Agradecer a compreensão das pessoas, né, do onde eu trabalho, que tem uma compreensão, que me ajuda, dá um suporte para que eu possa fazer meu tratamento. Quem dera todas as pessoas tivessem a oportunidade, né? Gostaria muito de agradecer Tati. Tati, hoje mesmo eu estive conversando com a sua mãe e muito obrigado, Deus a abençoe. Só Deus sabe o que eu passo e conto, né, com a compreensão de muitas pessoas e me dá o suporte para que eu possa permanecer lutando contra essa situação que não é fácil. E por, né, você e outras pessoas ser compreensivos, me ajudar muito, e pode contar comigo para qualquer coisa, estou sempre à disposição. E agradecer, né, outras pessoas em outras gestões que também me ajudaram, me estenderam a mão, né? Afinal é um problema muito complexo, difícil, né? E nem todas as pessoas, lamentavelmente, elas não conseguem, né, ter o suporte e a ajuda. Então eu sou muito grato, eu oro todos os dias, eu rezo, peço a Deus pela vida dessas pessoas que me ajudam, né, de forma direta e de forma indireta. Então eu venho lutando muito. Eu coloquei o tema aí, quem não tiver interesse não tem problema, né? A live não seria nem interessante. Eu vou demorar um pouco aqui, essa live vai ser um pouco demorada, é proposital. Então, ela tem um cunho de informação mesmo, né? Eu queria dividir, porque muitas pessoas ficam, né, tipo, provocando no bom sentido. Ô, Ney, fala lá um pouco. Como é que está sendo para você esses dias, né, de reclusão, digamos assim, onde você está, o que você está fazendo e tal. Por isso que eu quis citar o nome dessas pessoas, de algumas pessoas, ou de familiares e amigos, e agradecer, porque eu estou cercado de pessoas maravilhosas, de anjos, né, inclusive os meus clientes, a paciência que eles têm, a compreensão que eles têm, o zelo, né, na casa de cada pessoa que eu entro. A gente tem tomado todos os cuidados, né, o protocolo de segurança, o álcool gel, a máscara, o distanciamento, né, e tomando todo o cuidado, né, para não proliferar essa doença tão terrível. Mas é isso é só uma introdução
para que vocês entendam, né, o que está acontecendo. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Valnei, né, já velho de rede aí, né, nas redes sociais. Já fiz algumas palestras sobre o tema depressão, que é um problema que eu enfrento há muitos anos. E já passei por momentos terríveis, sempre passa, né? Quem tem esse problema sempre passa. E tenho superado, dia após dia, por isso que coloquei superação. Só que na quarentena é algo totalmente diferente, atípico, inclusive para as pessoas que não são acometidas por esse tipo de problema. E daqui para frente, né, a Organização Mundial de Saúde ela tem se preocupado, porque vai desencadear uma onda de problemas, de pessoas com problemas psicológicos. E eu sei bem o que é isso. Então eu já estou aqui de prontidão, né, para ajudar, para esclarecer, para quem tiver dúvida, quem tiver aflito, tiver ansioso, angustiado. Eu estou aqui para dizer que é possível sim você enfrentar, você vencer, você não se deixar abater, né, e não sucumbir a essa doença. E eu sou um cara muito otimista, eu tenho que ser. Eu aprendi a lidar contra a depressão com otimismo, com muita fé, né, com oração, independente da sua religião. Busque a Deus, eu tenho projetos, manter sua cabeça ocupada. Então, respondendo ao que muitos têm me perguntado, né, bicho, o que você está fazendo, como você lida com isso? Gente, eu estou ficando na zona rural, estou ficando na casa do meu sogro. Pessoal, agradeço demais, muito bacana. Sempre venho aqui, hoje estou aqui na minha casa, na cidade, e venho atender meus clientes, venho, né, que eu tenho minhas obrigações, meus afazeres, eu tenho que estar sempre de prontidão. E a luta contra a doença ela é constante. Afinal, não se sabe a cura, assim como da Covid, não se sabe a cura da depressão. Então, é uma doença terrível, onde você fica aí, né, à deriva com essas questões hormonais e tal. E eu estou medicado, inclusive hoje à noite, já estou medicado, graças a Deus, né, eu tomei um banho, jantei, eu estou sozinho, né, minha esposa está na zona rural. Aí eu já jantei, estou vendo um filme, e daqui a pouco, antes que o sono venha, vou trabalhar mais um pouco, fazer minhas propagandas, eu trabalho com divulgações também, faço um monte de coisinhas para manter a mente ocupada. Hoje trabalhei bastante o dia inteiro. Então é isso, onde eu estou ficando na zona rural e sempre vindo aqui para fazer essa rotatividade, né, de serviço, de estar a posto para trabalhar dentro das minhas possibilidades e dizer para vocês que é possível sim, mesmo a gente tendo esse problema, a gente passar a romper essas barreiras, né, da pressão psicológica. Não é fácil, é uma pressão muito grande que o mundo está vivendo, né? Eu sempre lido com a crise da depressão propriamente dita, que é o choro, o desespero, às vezes a falta de viver, a falta de vontade de viver, né, que as pessoas que passam por isso sabem bem o que eu estou falando, né, de achar que não é importante, de achar que, né, não vale nada, mas com isso aí eu já aprendi a lidar, né, de chorar, de sentir mal. Só que dentro desse contexto apareceu também as crises de ansiedade que eu não tinha. Aí essas crises, deixa eu pegar um fone. As crises de ansiedade, elas são são terríveis. Por quê? As crises de ansiedade, ela dá a impressão que o mundo vai acabar, que você fica sem ar, você se desespera. E eu não estava acostumado com isso. Eu estava acostumado mais com as crises de depressão mesmo. E eu estou lidando agora com essa nova fase, que é a questão da ansiedade. E para mim está sendo novo. Sei que eu vou superar. Assim como aprendi a lidar com a questão da depressão, eu também acredito que eu vou saber lidar com a questão da ansiedade.
Meditar, eu tenho que tentar ficar calmo, porque a ansiedade, diferente da depressão, ela é muito mais física, né? Digamos assim, você sente a falta de ar, você não consegue respirar, você procura ar para respirar e não acha. O seu pensamento fica acelerado, né? Você fica desnorteado, você não consegue, sai palavras desconexas, porque você entra em um estágio de desespero muito grande. Você é um rapaz, só de falar sobre crise de ansiedade é assustador, é muito ruim, muito ruim. E aí eu não sei ainda lidar direito, mas eu estou me esforçando para eu poder, assim como eu já aprendi, entre aspas, conviver com a depressão, já que eu vi que dizem, eu estava pesquisando, e quando você começa a ter essas crises de ansiedade, ela também ela vai ser uma constante. Hora ou outra você vai ter, do nada, você está no meio de uma galera, você está numa festa, você está no trabalho, de repente você começa a suar, você começa a perder o ar e pronto, você está em crise. Então, você tem que saber como se comportar. No meu caso, a oração tem ajudado bastante. Eu começo a orar, né? Eu começo a meditar e ouvir um louvor, então aquilo passa, né? Daqui a pouco volta, vem, volta, mas assim me assusta muito, muito mesmo, muito, 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 muito. A depressão, de tanto que eu apanhei, cara, eu apanho da depressão, então para mim tá de boa já, sabe? Eu acordo às vezes 2 horas da manhã, 4 horas, e aí eu acordo chorando, copiosamente chorando, e às vezes eu sei o motivo, às vezes eu não sei o motivo, e aí querendo ir embora, né? E aí eu quero ir embora, não quero mais ficar nesse mundo e tal. Só que aí eu já sei como me comportar, eu já lembro do meu filho, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho meu irmão, tenho meu pai, sabe? Eu tenho meus amigos. Aí eu começo a pensar nessas coisas e vou ali, cara, e os hormônios, sabe? Porque isso é química, cara, isso é mais forte que a gente, é mais forte do que eu e do que você. Então, mas eu consigo lidar melhor, né? E aí eu vou lá, passo no psiquiatra, converso com o cara, às vezes ele altera a medicação, às vezes não. E eu tô ali, eu me submeto, eu não ao tratamento, eu não tenho problema, né, com as terapias, não tenho problema com preconceito, não ligo que as pessoas vão achar que eu sou doido, maluco. Eu tô pouco me lixando, cara. Ninguém paga meus boletos. O dia que o boleto chega e bate na porta, sou eu que tenho que suar e me enrolar para trabalhar e pagar. Então eu não fico preocupado. Então, nesse momento, eu quero mais dividir isso para que eu possa abençoar outras pessoas com conhecimento, né? E o conhecimento de causa, né? Grande abraço, Francisco. Eu queria dividir com as pessoas que você não é menor, você não é inferior se você estiver sendo acometido por algum tipo desses problemas, né? Seja ela a ansiedade ou a depressão propriamente dita. Você é mais um indivíduo comum, uma pessoa normal como qualquer uma, e isso acontece, cara, com pessoas das idades mais variadas, pessoas de níveis sociais, sabe? Não importa, pode acontecer com qualquer um a qualquer hora. Eu nunca achava que isso poderia acontecer comigo. Sempre fui um cara felizão, um cara de curtir a vida doidado, um cara alegre, e aí de repente isso muda a minha vida. E se eu não tivesse muita fé e estar do lado das pessoas certas, muito provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês agora, não estaria vivo. Então eu queria que esse vídeo vai ficar aí na minha timeline para a posteridade, cara. Que quem vê isso depois pega isso como uma sementinha, sabe? De esperança e de vida. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui com vocês, mas quando eu for embora, chegar o meu momento, né, de eu ir, e alguém vê isso aqui, eu queria dizer que a vida é maravilhosa, né? A vida é tudo de bom, né? Com todas as adversidades, com tudo que tem de ruim no mundo, mas o fato de nascer, a gente tem que ser grato, não importa se você teve um acidente, perdeu uma perna, um braço, perdeu um ente querido, ele se foi, chegou o momento dele. Mas se você está vivo, dê graças a Deus, né? Dê glórias a Deus. E obrigado, Rick. E celebre a vida, cara. Não perca tempo
brigando. Tanto é que vocês veem que eu até deixei de postar muita coisa aqui que dava polêmica, de dividir as pessoas. Eu não quero perder tempo, cara, dividindo as pessoas. Eu quero que as pessoas se amem, se abracem, se perdoem. Um dos motivos, segundo o meu psiquiatra, né, que eu tenho desenvolveu esse problema, entre outras coisas, foi a perca da minha mãe. E eu choro muito, às vezes querendo dar um abraço, um aperto de mão. Eu sinto muita falta da minha mãe. Eu sinto muita saudade. São 15 anos de ausência. E é difícil, cara. Então, isso me tornou um indivíduo que eu sou hoje. Mais humilde, mais humano e me fez, eu acho que um melhor pai, um esposo melhor também, um amigo. E eu me coloco à disposição das pessoas, né? Quem quiser precisar de uma palestra e não tiver vergonha que eu vá lá falar umas verdades e chorar, eu vou. E lembrar vocês, mais uma vez, para celebrar a vida. O dom de estar vivo, cara, é bom demais. Você poder acordar e ver o sol, você poder sair e andar livremente. Então não perca tempo reparando, achando superior, né? Simplesmente celebre a vida, ame as pessoas, né? Os seus parentes. Às vezes você perde tanto tempo brigando com a sua mãe. Eu não tenho a minha aí. Se eu tivesse, eu não iria brigar mais. Quantas vezes eu perdi tempo? Desculpa. Quantas vezes eu perdi tempo? E eu devia ter abraçado mais a minha mãe. Eu devia ter falado mais o quanto ela era importante para mim. Só que eu achava que ela era imortal. Assim com muito tempo eu também achei que eu era imortal e eu não sou. Hoje é tudo bom. Desculpa, gente, vocês que estão nessa live me acompanhando. É meu cantinho, minha janelinha do desabafo. Já tinha tempo que eu tinha feito, eu estava com saudades. A internet é boa e eu estou aqui na cidade hoje, eu vou aproveitar para fazer. Então, desculpem aqueles que não me conhecem e aos que me conhecem, um beijo no coração. Eu amo todos vocês. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, né? Independente de religião. Não gosto de religião, para falar a verdade. Não gosto mesmo de separar as pessoas. Mas eu gosto do amor de Deus, né? Eu gosto muito do amor de Deus. Então hoje eu queria aproveitar para falar. Até porque, como eu tenho refletido muito depois da quarentena, né? A quarentena trouxe isso para a gente. O quanto a gente é impotente em relação a muitas coisas. A gente é limitado demais. A gente está tudo dentro de um grão de areia chamado planeta Terra, né? É uma fagulha de nada no meio do cosmos, né? De milhares de galáxias com bilhões de planetas. Existe uma poeira chamada Terra e nele 1 milhão de micro. Não dá nem para o que a gente é. Mas você é do tamanho que você acredita. E eu aprendi a acreditar que ao mesmo tempo que eu sou pequeno perante a Deus, mas por eu ter tido a oportunidade de ter a consciência, de viver, de me materializar aqui nesse plano, entre muitos, eu me sinto grande. E eu não poderia deixar, se é que eu sou notado de alguma forma, de advertir as pessoas que não perca a oportunidade, já que você conseguiu chegar até aqui, já que você conseguiu ter essa consciência que você tem, esse tempo que você está tendo aí de me ver agora ou depois, usa bem esse tempo. Afinal, entre zilhões de girinos lá, de espermatozoide, para chegar no óvulo lá, entre bilhões, foram bilhões. E só tinha alguns minutos de vida para depois morrer. Você foi o grande vencedor. O seu instinto de vida, você pegou, cara, e conseguiu chegar lá. E conseguiu nascer, ficar 9 meses lá, se alimentando, né? Pela sua mãe, e você nasceu.
e você ganhou a vida, você conseguiu ver as cores, você consegue sentir o cheiro, sentir o vento no rosto, você consegue amar, você consegue odiar, você consegue sentir saudades. É um privilégio para poucos, cara. E você conseguiu. Então, quando eu reflito, eu sou louco, cara. Eu sou muito doido. Não é à toa que eu tomo remédio controlado. Eu fico pensando em tudo isso. Cara, como eu consegui chegar aqui, o meu espírito conseguiu encarnar e vir até aqui, cara. Eu não quero que seja em vão. Não vai ser em vão. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, para os seres viventes, sabe? Conscientes, né? Os animais são os animais. São as coisas belas que estão aí para a gente contemplar e cuidar. Mas essa mensagem é para aqueles que têm consciência. Use bem o seu tempo aqui na Terra, pois ele vai passar. Vai passar rápido. Eu tenho 42 anos, então eu já vivi boa parte da minha vida. E agora eu começo a descer a ladeira, né? Eu começo a andar em direção ao portal para uma outra. Eu acredito na vida eterna, na imortalidade da vida. Eu vou ter uma outra experiência. E nessa experiência aqui eu queria que eu pudesse evoluir. Não foi à toa, eu não sou um acidente do universo. E você também não é um acidente do universo. Deixa eu ler a mensagem de G aqui, o que o G escreveu, cara. Tá, a verdade, amigo, hoje senti uma forte presença do Espírito Santo Divino. Amém, cara. E não tenho religião. Eu enxergo a vida de uma maneira especial. Estamos no mesmo barco, G. Eu também. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ser religioso. Respeito demais. Acho lindo as pessoas que conseguem ser religiosas, cara. Talvez elas sejam superior a mim, eu não sei. Mas eu não consigo. Eu só consigo viver o amor. Eu consigo contemplar o amor. E às vezes a religião ela tira um pouco disso, ela diz o que você pode e o que não pode amar, né? Ela é bastante seleta, a religião, e eu acabo não me encaixando porque eu amo tudo, cara, eu amo gregos e troianos. Então assim, gente, a mensagem mais uma vez eu queria reforçar: se você está chateado com alguém, vai hoje mesmo, não deixa para amanhã não, peça perdão hoje, né? Você chega lá humildemente, peça perdão, peça desculpa, ame. Se você ama alguém, fala que ama. Se você odeia, tenta se livrar desse sentimento. Não é bom odiar as pessoas. Eu não odeio ninguém, graças a Deus. Eu estou falando de pureza de coração. Eu penso diferente e às vezes fico chateado, né? Eu sou humano, com muitas coisas, mas eu não tenho ódio de ninguém, de nada, não tenho. Né? Eu compreendo, como eu falei nessa existência, que as pessoas elas podem sim fazer mal, mas mais mal para si mesmos do que para os outros. Então eu não perco tempo, e tenta não fazer isso também, né? Tenta perdoar, tenta amar, né? Principalmente aquele que é mais difícil, porque você amar, como a própria Bíblia diz, se você amar alguém que já te ama e que te faz bem, né? Então não tem galardão, porque isso é fácil demais. Mas você tem que amar justamente aquele que é diferente de você, aquele que muitas vezes não quer o seu bem. É esse que você tem que amar. Então exercite o seu amor dessa forma. Não é fácil, o que eu estou falando não é fácil, mas reflita sobre isso. Vai ser importante e vai te fazer bem. Eu mais uma vez, gostaria de agradecer a paciência, a tolerância de vocês e falar que eu estou bem, estou lutando, trabalhando, tenho alcançado grandes coisas, cara. Estou com minha locadora fechada, eu tenho um negócio aqui de jogos eletrônicos, né? Há mais de 15 anos que eu tenho uma loja, a Diverte Games, daí que surgiu o nome Diverte. Estavam perguntando sobre a Diverte Games, por que Diverte divulga. Na verdade, gente, uma hora eu faço uma live gigantesca que fala a minha história, né? Que é muito grande, vai levar muito tempo. Mas a Diverte Games está dentro disso. Então, Diverte é de diversão mesmo. Eu estava procurando um nome para os videogames, né? Para minha loja. Aí, Diversão Games. Aí ficou Diverte Games. Logo depois eu
aconteceu muitas coisas na minha vida e eu comecei a trabalhar com instalação de TV e essas coisas, e eu comecei mexer com coisas via satélite, aí eu criei a empresinha que eu tenho, meu CNPJ hoje é a DivertSat. Então, que eu trouxe o Divert lá da Divert Games. E aí, despretensiosamente, eu comecei a fazer pequenas propagandas e acabou dando certo. Inclusive, agora eu dei uma repaginada e estou promovendo comércios, negócios, produtos, serviços com a Divert Divulga. E aí ficou a rede da Divert Games até a Divert Divulga. Então é isso. Tudo isso, gente, vivendo esse turbilhão de emoções sobre a depressão, fazendo as minhas palestras, fazendo os meus vídeos aqui com vocês, chorando junto com vocês, né? Então, tem como sim a gente conviver com esse problema. Se você conhece alguém, não fique com preconceito, assim, tipo, não ache que ele é menor, não trate mal, né? Trata bem a pessoa, acompanha, conversa. Vocês têm aí o meu telefone está em todas as redes sociais, agora mesmo eu estou no YouTube também, né? Inclusive, se vocês puderem ir lá e se inscrever, eu agradeço, ajuda muito a promover e alavancar o trabalho da gente. Eu ajudo as pessoas. Se vocês tiver um parente, uma sobrinha, um primo, que você vê que está chorando, que está falando besteira, está querendo, sei lá, sumir, se matar, liga para mim, fala: Ney, você pode falar, aí me passa o telefone, eu vou saber abordar a pessoa, você pode ficar tranquilo, que eu vou conseguir abordar a pessoa e tentar extrair dessa pessoa alguma coisa, né, e fazer com que essa pessoa veja a vida de uma forma diferente, né, dividir a minha experiência, né, porque a pessoa, quando está falando com uma pessoa que não vive aquilo, é mais difícil. Mas quando a pessoa fala com alguém que que vivencia, é diferente, né? Eu estou percebendo que está aumentando bastante o pessoal na live, e eu vou me aprofundar nisso, porque eu sei que é um assunto que é pertinente, é um assunto que é interessante, né? Falar sobre a saúde mental. Então, se você quiser compartilhar a live aí, porque eu ainda vou demorar aqui falando, pode compartilhar, viu? Não tem problema, eu não ligo não. Se entrar um bocado de gente aí, como a minha mãe dizia, que saudade, eu estou sempre mencionando a minha mãe. Eu botava uma melancia na cabeça para me aparecer, mas não, eu nunca tive problema com o público, falar em microfone, essas coisas. Eu não sei se vocês perceberam aí. Mas então, voltando ao assunto, então assim, eu estou à disposição para ajudar. E eu sei que eu posso ajudar, falando da minha experiência, como eu lido com a depressão, qual medicamento que eu tomo, qual médico, quais os médicos, psicólogos que eu já passei, como foi, como que não foi, psiquiatra, já passei com vários e tal. Inclusive, eu sempre fui uma grande interrogação para muitos psiquiatras, porque quando chega lá e eu sou muito questionador, e aí eles já não sabem se a consulta é de lá para cá ou daqui para lá, porque eu converso muito, né, nas sessões, são sessões de 2 horas, 3 horas, e diga-se de passagem, gente, por que eu estou me colocando à disposição? Porque muitas pessoas não têm condição, cara, vocês não têm noção, nem todo mundo tem às vezes a coragem de ir em um CAPS, né, que é aqui nas cidades pequenas, aqui tem o CAPS, né, que a gente vai, eu vou, só que tem muita gente que não vai, que tem preconceito, que tem vergonha, e também não tem dinheiro, cara, 500 conto, 500 pila para você poder ir num psiquiatra, cara, 480, 500, 600, dependendo, pode ser até mais. Então, nem todo mundo tem um dinheiro, tem a condição financeira de procurar uma ajuda, cara. Então, assim, eu não vou cobrar nada. Inclusive, as pessoal que me convidou aí sabe, eu nunca cobrei para fazer palestras sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, a pessoa que tiver um ente querido, uma mãe, um pai, um filho que está passando por um problema dessa natureza e quiser entrar em contato comigo, eu não vou cobrar não, viu? Você pode procurar e eu vou conversar, vou tirar um tempo da minha agenda, que graças a Deus bem corrida, mas eu vou conversar com a pessoa e tentar ajudar de alguma forma. E isso me faz bem, ajudar os outros me faz bem. Como eu falei para vocês, mais uma vez, isso aí é reflexo do que eu entendi da minha existência. Meu Deus, por que eu nasci, cara? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu não sou um acidente, cara. Tudo no mundo, tudo que eu vejo, né? O verde das florestas, o mar,
Sabe, quando eu saio, eu vou na cachoeira, eu vou na Chapada, eu vejo as coisas, as cachoeiras mais lindas. Deus me dá oportunidade linda. E eu contemplo tudo isso, eu falo, cara, não tem como isso ser um acaso, não foi. Cara, nós estamos vivendo no céu, é um presente. Tudo isso que a gente está tendo, que vocês estão tendo, essa tecnologia que a gente está redescobrindo, né? Que hoje as pessoas falam que a gente está nada, a tecnologia ela é muito mais além. A gente só está redescobrindo a tecnologia nessa dimensão. A tecnologia ela está muito mais além, ela sempre existiu. Né? Eu gosto muito de metafísica, física quântica, universos paralelos, então é uma conversa muito bizarra. Quem sabe uma hora a gente faz uns grupos aí, quem quiser conversar, a gente bate esses papos. Então, assim, o ser humano hoje ele começa a redescobrir, né? Fazer um caminho de volta, que a gente já teve muito mais evoluído do que isso. E quem for aí de vocês capaz de contemplar e saber a preciosidade de você estar vivo, de você estar bem, ainda que você esteja aí numa cadeira de roda, num leito de um hospital, você está vivo, você está ouvindo, sabe? Então a gente tem que ser grato, grato, grato e grato. E assim, eu luto muito, gente, eu confesso com vocês que eu tenho muito medo. Aí você fala, poxa, mas um depressivo tem medo de morrer? Sim, quando eu estou em crises agudas, eu penso muito e não tenho medo de morrer, não. Dá vontade, né? Até eu fico com vontade de ir logo. Só que quando passa aquela crise, e aí eu penso no meu filho, eu penso na minha família, eu sinto muito medo de morrer. Por que eu tenho medo de morrer? Não é da dor, não sei se vai ter dor, não sei quantos segundos ou minutos eu vou passar morrendo, não sei como que vai ser, procuro não ficar pensando nisso, né? Mas aí eu fico pensando na minha família, fico pensando no meu filho, como vai ser, cara? Isso vai ser interrompido? Então o que eu faço? Isso aqui eu estou te dividindo com vocês, para vocês tentar compreender e talvez seja útil para vocês. O que eu faço? Eu começo a pedir para Deus, Deus me dê vida longa às pessoas, né? Ajude, Deus abençoe que o meu filho viva muito, muito, para que quando eu partir velhinho, ele esteja já bem velhinho também, tipo, meu filho já vai estar de idade, já vai ter os filhos, eu vou ter meus netos, meu bisneto, porque assim vai ser, porque Deus é perfeito, porque se acontecer dessa forma, vai estar tudo no seu lugar, eu vou ter cumprido a minha tarefa, eu vou ter entendido a razão do meu viver, da minha existência, que eu ainda compreendi direito. O meu filho já vai compreender, ele já vai ser um ser humano adulto, com as experiências e vai saber o que está acontecendo, né? Os netos já acompanham a morte dos avós já de uma forma mais atenuada, mais tranquila, mesmo que tenha um sofrimento, né, o trauma, mas então é isso que eu peço para Deus, humildemente, e eu venho aqui junto com vocês em oração pedir isso para vocês e para mim. Né, que na casa de vocês se faça o curso natural da vida, do grande Criador. E a nomenclatura fica por conta de você. Quando eu falo do Criador, Jeová, Javé, Jesus, Deus, o que você quiser, Buda, Maomé, cada um aí vai escolher o seu. Então eu gostaria, porque a gente nasceu, sabe, para fazer esse ciclo. Quando eu falo, cara, eu fico muito impressionado, às vezes eu vejo quando tem aquela animação, onde aqueles bichinhos saem lá, o girinozinho, que o homem, né, faz coisa com a mulher lá, e aqueles bichinhos são milhões, cara, ali, você, eu e mais 1 zilhão, e aí você consegue chegar lá que só tem uma chance de você fecundar lá e depois dar mais 1 zilhão de possibilidade para você poder desenvolver, e depois você cria seu rabinho lá, que a gente, né, tem um rabinho, depois o rabinho vai atrofiando, e aí fica cotoco, né? Você fica sem rabinho. Já pensou a gente nascer com rabinho? Aí você acaba tendo. Você é lindo, você é linda. Já olhou para você? Você já se olhou no espelho hoje? Você é a obra mais pura da natureza. Desculpa. Então, assim, com um problema que eu tenho, às vezes eu falo, Deus, eu não posso, cara. Olha como a gente é. Né? Poxa, nós somos seres humanos perfeitos, e eu não estou falando fisicamente, não. Eu estou falando mentalmente. Olha que quem está falando para vocês é um louco, um maluco, né? Mas assim, poxa, a gente tem a capacidade de pensar, de sentir, de tomar decisões, de contemplar. Então isso é, nossa, cara, isso é top demais, isso é magnífico. Será que as pessoas não são capazes de compreender isso? Né? Então assim, o meu filho tem 11 anos, cara.
ele foi um pedido divino que eu fiz, Deus mandou. Eu converso, cara, e ele é um espírito super mega evoluído. Quando eu converso com ele, ele entende as coisas, ele para, ele é um cara observador. O moleque tem 11 anos, cara. E eu converso com ele, eu fico fascinado, falo que esse cara me ensina muita coisa. E eu vou descobrir por que eu vim para cá. Vou sim, vocês podem ter certeza. Já aconteceu muitos fenômenos comigo, né? Fenômenos assim que é complicado falar porque até tem preconceito em cima disso. E então eu acredito em muitas coisas. Eu sou um cara dotado de muita fé. Sabe, eu questiono, eu estudo, eu busco e eu sinto, eu vivo as coisas. E estar conectado com vocês aqui me faz muito bem. Muito bem, eu gostaria de ser útil, não gostaria que essas lives fosse apenas uma live por acaso. Eu gostaria de dividir mesmo experiências. Gostaria até que vocês perguntassem alguma coisa, me faz bem se vocês perguntarem. Não se constranjam. Se vocês tiverem alguma dúvida dentro do assunto depressão, que geralmente eu sempre foco nisso, porque eu sei que é um assunto grave, que muita gente tem interesse e é um tabu muito grande, e minha vida é um livro aberto sobre esse assunto. Eu gostaria agora de deixar aqui uma janelinha de 60 segundos para que vocês perguntassem. Uma das palestras que eu fiz, inclusive foi forte, foi para 400 pessoas em uma quadra, e jovens, pessoas jovens, né? Eu dei de cara com 380, 400 jovens. Eu fiquei atônito, né? O que falar para eles? E aí eu falei, fluiu, eles entenderam, choraram junto comigo, vieram me fazer perguntas, né, no pé do ouvido. Foi um negócio muito massa e edificador. Então eu deixo aí agora mais uns 40 segundos, 30 segundos, para quem tiver uma dúvida sobre alguma coisa, alguma curiosidade, pode perguntar que eu vou responder. Eu lembro que os jovens eles perguntavam o que causa, por exemplo, uma pergunta muito comum: o que causa depressão? Né? Por que uma pessoa tem depressão? Uma pessoa que tem depressão, ela pensa o quê? Né? Como que é dentro da cabeça dela? Então são várias perguntas e eu me viro para responder. Né? As pessoas têm muito medo, é um assunto ainda que é bastante tabu, né? É um assunto antigo, mas cercado, né, de perguntas não respondidas. E quem não quiser se expor aqui na live, pode formular uma pergunta e me mandar no Messenger aí, ou então no WhatsApp, que eu vou responder também, viu? Com todo carinho. Como eu já disse antes, quem tiver um parente, um amigo, um conhecido que tiver o problema, pode entrar em contato comigo que eu vou procurar ajudar. Surgiu uma pergunta aqui, meu amigo Robson, um abraço para você, Robson. A sensação de vazio. Então, Robson, a sensação de vazio, você vai ouvir toda pessoa que tem, né, um grau de depressão, né, seja ele qual for, ela vai relatar esse vazio. O vazio, na verdade, ela é um indício, né? Porque é um dos primeiros sintomas antes da pessoa ter o choro, o nó na garganta, o desespero, começa com o vazio. Então você fez uma pergunta top. Quem está assistindo essa live? Ney, mas é normal sentir vazio? Nananina, não. Né? A gente tem milhões de pensamentos no dia. Você não tem noção de quantos pensamentos você tem por minuto. Então não há espaço para vazio não, porque quando você sofre um ataque de desequilíbrio hormonal, aí começa tic-teco, sabe, dar um curto, e aí surge uma lacuna, um vazio onde há a sensação de vazio. Você começa a ter uma sensação de vazio, porque é uma resposta talvez de uma noradrenalina, de uma serotonina, sabe? São esses hormônios que regulam essa questão. Então, se tiver descompensado a questão hormonal, você começa a ter o indício, sabe? O vazio ele é o indício de que algo não vai bem, né? Quimicamente no seu cérebro. E o correto é você procurar alguém da sua confiança e falar. Procure alguém e fala que poxa, eu estou com vazio, né?
Aí, se a pessoa de fato importar com você, ela vai sentar e vai conversar para ver o que está acontecendo. Porque depois do vazio, esse vazio costuma ser constante. Um beijo, Carol, para você. Esse vazio ele costuma se tornar constante. E aí começa a ter crises de choro. Você começa a chorar, a pessoa olha para você feio, você chora. Aí o pessoal, vixe, mas fulano tá, né, dengoso. Eu mesmo já ouvi piadinha aqui nas lives que eu tinha dengo, né? E aí machuca, velho, machuca muito. Porque não é dengo, cara. Eu não tô querendo chamar atenção. Eu jamais. Só que é mais forte que eu. Então, assim, você começa a ficar mais emotivo, qualquer coisinha. Algumas pessoas é o contrário, ela não chega a ficar emotiva, ela fica mais nervosa, pavio curto, né? E uma coisa, gente, agora eu me lembrei que eu não poderia deixar de dividir nessa live, que são tantas coisas que em outras eu falarei mais, mas uma coisa que você tem que saber e você tem que dividir com alguém da sua família, com um amigo, com quem quer que seja, para que vocês fiquem atentos. Desabafar é ótimo, Robson, é um grande remédio. O que eu vou falar aqui, inclusive para você, Robson, fica atento, cara. Eu estou falando isso porque eu sou descendente de pessoas que teve e tem problema com álcool e com drogas mesmo, né? Drogas. E eu sempre me perguntei, desde a adolescência, eu nunca envolvi com bebida, cigarro, essas coisas, não. Respeito a galera que curte, mas eu nunca gostei. Só que, nossa, na minha família era super, todo mundo bebia, fumava e tal. E aí eu falei, rapaz, isso não é apenas uma cultura. E aí eu comecei a buscar. Depois que eu tive o diagnóstico, que eu busquei e fui atrás, né, disse, pô, velho, o que aconteceu com a minha família? Foi quando eu descobri, cara, que inclusive conversando com psiquiatra, com profissionais da área de saúde mental, que a bebida, uma pessoa que tem predisposição, que tem essas tristezas, esses vazios, se você tomar uma caipirinha, se você tomar uma cervejinha, o álcool, ele tem o poder de te enganar, entendeu? Ele passa aquela sensação e te deixa bem eufórico. Aí o que acontece? Você vai beber de novo, porque na outra semana você torna a sentir uma mágoazinha, você torna a sentir uma coisinha e bebe mais uma. Aí o que acontece? Agora é isso que vocês têm que dividir com as pessoas. Por que as pessoas começam fumando cigarrinho e terminam em maconha, em outras drogas pesadas, cocaína, crack? Porque se tratando de um problema, né, mental, de um problema de um distúrbio hormonal, né, que mexe com o cérebro, você precisa de uma dose cada vez maior. E aí, Marcão, beleza, cara? Então, o cara que tomava 2 copinhos de cerveja para dar aquela alegria, para dar aquela coragem para chegar na mina, ele passa a tomar 4. E aí ele toma 6, ele toma 8, daqui a pouco ele toma uma caixa. O cara que fumava um cigarro, que a nicotina dá aquela parada e tal, o cigarro começa a ficar fraco. Ele fala, não, vou experimentar um baseado. Aí, de repente, o baseado tem um efeito mais forte. Depois ele começa 2 baseados. Quando pensa que não, cara, ele fala, porra, baseado não dá. Aí ele vai para cocaína. Aí, de repente, ele está no crack. E aí você fala, nem você está querendo dizer que as pessoas que são viciadas têm problema mental? Cara, sim. A maioria das pessoas que hoje você vê. Por isso que é difícil de você acusar, de você segregar, de apontar, de culpar, sabe? De taxar disso, de aquilo, porque você não sabe o que está passando na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, de orientação, ela se desencaminhou e ao invés de ir para um CAPS, tomar igual eu, um Rivotril, ou tomar uma ketchupina, um carbonato de lítio, ela foi fumar maconha, sabe? Foi beber cachaça e ela foi fazer essas coisas, cara. Então, quando eu vejo hoje uma pessoa drogada, sabe? Eu vejo uma pessoa sofrendo. Gente, ninguém se alegra de sofrer. Agora eu tentar não chorar. Eu fico vendo essas pessoas, todos esses espíritos vagantes por aí. Ninguém tem alegria, cara, de viver envergonhando a família. Eu imagino que ninguém se alegra de chegar em casa bêbado, bater na esposa, espancar os filhos,
Quem se alegraria com isso, cara? Então, a saúde mental, ela tem que ser tratada com carinho, ela tem que ser estudada. A gente está perdendo as pessoas por não dar ouvidos. Eu sei que eu estou aqui fazendo a minha parte, de romper a parte do preconceito, mas as pessoas, elas estão morrendo sozinhas pelos cantos, triste, cheia de dúvidas. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm medos, muitos medos, sabe? O desconhecido, tudo isso que está acontecendo agora, cara, as pessoas estão perdidas e a gente só fica em casa, muitas vezes porque a gente está um pouquinho melhor, mais confortável, a gente fica acusando, né? Fulano é drogado, você viu? Fulano é um bêbado. Só que a gente não vai lá conversar, a gente não vai lá dar um minuto para ouvir o que a pessoa tem para falar, porque é difícil, cara, eu não sei. Cara, obrigado, Marcos. Eu não sei o que está acontecendo com a gente, como eu falei mais cedo, a gente mora em um lugar tão pequenino, né, no planeta Terra, algo tão insignificante, tão uma poeirinha no cosmos, e a gente, em vez de se unir para a gente contemplar toda essa vida, toda essa abundância, né, de riquezas minerais, de riquezas que tem no mundo, né, de beleza, a gente se mata. Eu fico observando as guerras e agora vem esses vírus, essa pandemia e vira um mundo de cabeça para baixo. Então é um negócio muito doido. Eu só sei que eu vou descobrir, né, o propósito da minha existência. Quero ser útil, né? Não quero ter vindo aqui por acaso, por acidente. E cada um de vocês que tiraram aí um minuto e pararam, já tem horas que eu estou aqui, para dar uma espiadinha aqui nessa live, né? Nessa janelinha que está aí na sua mão, eu gostaria de abençoá-lo, né? Do fundo do meu coração. A palavra tem poder. O universo foi feito pelo verbo, pela palavra. Então, uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição, ela tem um poder enorme. E eu queria lançar uma palavra aqui para vocês. Uma palavra de bênção, de paz, uma palavra de amor, de compreensão, uma palavra de luta e de superação. A depressão não me matou. Acredito e peço a Deus que ela não vai me matar. Não tenho problema de conviver com ela, ser surrado, mas dançarei com ela até o dia da minha passagem. Vou bailar com ela até o dia, né, que Deus falar, pronto filho, pode ir, eu vou. Quero ir em paz. Esse vídeo vai estar gravado para que vocês reflitam sobre a vida de vocês. Perdemos muitos irmãos que não aguentaram a dor de ficar aqui dentro. As dores que tem por fora a gente foge, gente. Você consegue fugir do fogo, você consegue nadar para fora da água, você consegue sair de perto do penhasco, do precipício para não cair. Mas você não consegue sair daqui de dentro. Você não sabe o que é dor, você não sabe o que é desespero, você está preso aqui dentro. E quando chegar o meu momento, a minha hora de passar, só quero estar em paz. Então eu quero esse momento lançar uma palavra de bênção, lançar uma palavra de, de esperança, que você tenha fé, né? Que Deus abençoe você, a sua casa, os seus familiares, que Deus abençoe o seu tempo aqui na terra. Eu sei que talvez muitos que estão assistindo esse vídeo daqui uns dias ou daqui uns anos, não sei, não vão estar mais aqui, já se foram, inclusive eu, mas que as pessoas que verem isso depois, aqueles que tiverem a oportunidade de viver, que valorizem, viu? Estar vivo é bom demais. Então ame mesmo, como se amanhã não fosse acontecer, como se não houvesse de fato um amanhã, né? Perdoa mesmo, e viva intensamente. Depois eu vou ler as mensagens de todo mundo e responder. Foi um grande prazer essa live, um pouco demorada. E qualquer dia eu vou vir aqui contar a minha história.
Depois eu vou vou usar a Diverte Divulga para fazer a propaganda da live, que eu vou fazer uma live da minha história, eu vou contar. É bastante interessante, gente. Vai abençoar, eu acredito, vai edificar muita gente. Na verdade, é um bom testemunho de superação. Eu vou tirar, claro, não dá para contar toda, mas eu vou tirar uma boa parte e vou dividir com vocês. Ô Marcos, um grande abraço, meu querido. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição. Eu estou vendo que você está falando que você tem um irmão com problema. Você pode contar comigo, cara. Pode dar meu telefone para ele, para sua mãe, e eu vou conversar. Se precisar conversar pessoalmente, eu converso também. A gente conversa, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa se abre mais, né? Abre mais o coração para uma pessoa que está lutando. Grande Rick, um grande abraço, Rick. Eu te amo, moleque. Te amo muito. Amém, cara, amém. Cara, que bom, cara. E é isso aí, vamos confortar o coração e vamos nos manter vivos e celebrar a vida, cara. E lembrando que quando acabar tudo isso aqui, não é o fim. Não é o fim. Lembra, Rick? Quando você terminar a sua temporada aqui, nós estamos vivendo uma temporada aqui nesse plano. E chegar o último dia aqui não é o fim, vai continuar. E a gente tem que estar livre, leve e solto, preparado para a continuação. Valeu, meu querido? Independente da religião, lembre-se sempre da paz, do amor, né? E da luz, cara, em direção à luz, sempre, 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 sempre. Que nós sejamos luzes nas trevas, sempre. Onde houver escuridão, onde houver medo e aflição, eu estarei lá para levar uma palavra de conforto. Eu me emociono. Na igreja, eu já falei várias vezes, quando eu ia muito na igreja, que sempre as pessoas falam que quer ver as vestes limpas como a neve, né? Tem até os cânticos que falam que as pessoas querem ver as vestes limpas como a neve. E eu sempre fui muito doido. E eu falava, eu não quero minha veste limpa como a neve. E aí eu perguntava para mim mesmo por que eu não queria minha veste limpa como a neve. E eu não entendia porque eu não queria a minha veste limpa como a neve. Até que um dia eu consegui verbalizar para um colega que eu tinha uma armadura que Deus me deu. Afinal, Ele me livrou de tantas coisas e me livra. E que essa armadura eu não queria que ela ficasse branca como a neve. Eu queria, se um dia eu não sei, talvez eu não sou digno do céu, mas se eu puder ir lá na porta levar umas almas, eu queria que o dia que eu chegasse na porta do céu, que a minha armadura tivesse toda suja, de foligem, de furo, queimada, toda suja e não branca como a neve. Eu queria que ela tivesse desse jeito porque eu fui ao inferno resgatar almas, as pessoas que precisam de Deus e do arrependimento. Eu só queria isso, para mim estava bom. Eu sempre peço para Deus nas minhas orações, eu nunca peço o céu, eu não quero. Se eu for, um dia alguém me ver lá, foi misericórdia de Deus, mas eu só queria ajudar mesmo, resgatar a alma das pessoas. De todos os sentidos, físico e espiritual. E para mim seria uma grande honra aparecer lá pelas bandas do céu, minha armadura toda suja, mas feliz da vida porque eu fui saquear o inferno, dizer para a alma que estava em escuridão que tem jeito sim, tem jeito, tem esperança, tem amor e tem gratidão. Gente, muito obrigado por me tolerar aí chorando. Deus abençoe todos vocês, eu amo cada um de vocês. Vou continuar com meus projetinhos aqui, trabalhando, lutando, né? Eu vou mexer com minhas propagandas daqui a pouco. E amei a live, foi muito boa. Obrigado para quem assistiu, para quem for assistir depois. Qualquer coisa é só me chamar aí. Valeu? Um beijo no coração de todo mundo. Fica com Deus. Em breve vamos fazer outro.
Beleza? Valeu, gente. Desculpa aí por qualquer coisa. Fica com Deus.